Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da insana história da banda Mayhem, que apesar de ser considerada uma das melhores bandas do gênero de black metal, tem uma trajetória marcada por bizarrices, polêmicas e crimes. E como vocês já sabem, peço para vocês, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A banda Mayhem é uma banda norueguesa do gênero de black metal, formada na cidade de Nordre Follo, na Noruega. Fundada em 1984, a banda foi uma das pioneiras nesse tipo de gênero dentro da Noruega e são vistos como grandes influenciadores para as bandas que vieram posteriormente. O guitarrista Øystein Aarseth foi o responsável pela criação da banda. Ele era conhecido inicialmente como Destructor e depois como Euronymous. Além dele, estavam no grupo o baixista Jorn Stubberud, conhecido como Necrobutcher, e o baterista Jethilma Heim. A banda começou tocando covers de bandas famosas como Black Sabbath e Motorhead, até que, um tempo depois, eles gravaram a sua primeira demo. Após o lançamento dessa demo, entre 1986 e 1987, a banda recrutou mais 2 vocalistas, sendo eles Erik Norheim, conhecido como Messia, e Sven Erik Christensen, conhecido como Maníaca. Os dois ficaram no grupo apenas por alguns shows e saíram em seguida, dando lugar ao vocalista sueco Pelle Yngve Ohlin, conhecido como Dead, e ao baterista Jan Axel Blomberg, apelidado de Hellhammer. Com Dead, os shows da banda ficaram ainda mais sinistros e chamativos. O homem fazia um grande esforço para construir uma presença no palco que ficasse marcada na memória de quem assistisse aos shows da banda. Desde o início de sua carreira, ele era conhecido por se maquiar para ficar parecido com um cadáver. De acordo com pessoas próximas, esse hábito do cantor não tinha nada a ver com a maneira como as bandas Kiss e Alice Cooper usavam maquiagem, já que Dead realmente queria parecer um cadáver. Hellhammer, outro integrante, disse que Dead foi o primeiro músico de black metal a usar maquiagem para parecer um cadáver. Além de pintar o seu rosto, Dead ainda enterrava suas roupas que usaria no palco e depois as desenterrava novamente para usar na noite dos shows. Em suas apresentações, Dead costumava se ferir com facas de caça e cacos de vidro. Além disso, a banda muitas vezes levava cabeças de porco ou ovelha fincadas em estacas e as colocava na frente do palco. Agora, para se ter um contexto melhor da história, vamos falar um pouco a respeito de uma das figuras centrais desse caso, Per Yngve, mais conhecido como Dead. Per Yngve nasceu em 16 de janeiro de 1969, na cidade de Västerhaninge, na Suécia. Ele era filho do casal Anita Forsberg e Lars Ohlin, que se divorciaram logo após o seu nascimento. Quando pequeno, Dead teve alguns problemas de saúde. Ele sofria de apneia do sono e, aos 10 anos, sofreu uma hemorragia interna quando seu baço rompeu após um suposto acidente de patinação no gelo. No entanto, anos depois, o seu irmão Anders Ohlin afirmou em uma entrevista exclusiva que Dead era frequentemente intimado na escola e sofreu essa ruptura no seu baço por conta de uma surra que levou dos seus colegas. Por causa dessa lesão, Dead teve que ser levado às pressas para um hospital, onde foi por um tempo declarado sem vida. Para algumas pessoas, foi essa experiência de quase ter falecido que desencadeou o fascínio dele pela morbidade e deu origem ao seu nome artístico. Quando adolescente, Dead desenvolveu um gosto por heavy metal e rock, principalmente por bandas como Black Sabbath, Kiss, Iron Maiden, AC/DC, Motorhead e Bathory. Posteriormente, o Bathory mudou seu estilo musical e Dead disse que eles eram uns covardes por isso. No início de 1986, ele fundou o grupo sueco de thrash e death metal chamado Morbid, com o qual gravou uma fita demo intitulada December Moon. Contudo, desapontado com os rumos de sua banda, ele decidiu entrar em contato com os membros do Mayhem, já que tinha a informação de que o grupo precisava de um novo vocalista após a saída de Maníaca. Para entrar na banda, Dead enviou aos membros um pequeno pacote contendo uma fita demo, uma carta detalhando suas ideias para o futuro e, acreditem se quiser, um rato crucificado. A partir daí,
o jovem se mudou para a Noruega no início do ano de 1988 e se tornou o vocalista oficial da banda Mayhem. Nos shows, Dead fez um grande esforço para criar a imagem e a atmosfera que ele desejava. Como dito antes, ele tinha o costume de enterrar as suas roupas para que essas roupas começassem a apodrecer e ficassem parecendo roupas de um cadáver. Segundo os outros integrantes da banda, uma vez ele próprio pediu para que ele fosse enterrado, pois ele acreditava que com isso a sua pele ficaria pálida. Durante uma turnê com a banda Mayhem, Dead encontrou um corvo sem vida e decidiu guardá-lo em um saco plástico. Segundo relatos, o cantor carregava esse pássaro para cima e para baixo e, antes de subir ao palco, ele cheirava o pássaro. Ele também colecionava gansos que não estavam mais vivos e os deixava embaixo de sua cama. Durante um show em 3 de fevereiro de 1990, Dead cortou o braço com uma garrafa quebrada em cima do palco. Tudo de propósito, querendo dizer que aquilo também fazia parte do seu show. Mas, devido a isso, ele teve que ser levado às pressas ao hospital assim que terminou o show. Durante uma entrevista, o cantor explicou como ele e o resto da banda expulsaram pessoas que não compactuavam com o estilo deles. Ele disse que, antes de começar a tocar, havia sempre uma multidão, mas que, a partir da segunda música, eles começavam a jogar cabeças de porco e isso fazia com que muitas pessoas fossem embora. Ele e os outros membros gostavam desse tipo de prática. Segundo eles, se alguém não gosta de sangue e carne podres jogadas em seu rosto, eles podem ir se ferrar. Em 8 de abril de 1991, aos 22 anos, Dead tirou a sua própria vida em uma casa alugada pela banda. Ele usou uma faca de caça na qual fez ferimentos em seus pulsos e garganta, e depois ainda usou uma espingarda para disparar contra a cabeça. Ele deixou uma breve nota de despedida. Nessa nota de despedida, Dead começa com a frase "Desculpem todo o sangue", e incluía uma breve explicação dizendo que ninguém nunca vai entender isso, mas como uma espécie de explicação, eu não sou humano. Isso é apenas um sonho, e logo eu vou acordar. Ele terminou dizendo, como última saudação, apresento a vida eterna. Façam o que quiserem com isso. Eu não inventei isso agora, mas há 17 anos. A vida eterna na qual Dead se referia era uma música que ele escreveu e deixou anexado ao seu bilhete de despedida. O corpo do cantor foi encontrado por Euronymous, outro membro da banda, que teve que subir por uma janela aberta, pois as portas estavam trancadas e não havia outras chaves da casa. Em vez de chamar a polícia, Euronymous foi até uma loja próxima para comprar uma câmera descartável, com a qual tirou várias fotos do corpo. Depois de tirar fotos e reorganizar alguns itens do cenário, ele ligou para a emergência. Esse fato causou um racha entre Euronymous e alguns de seus amigos da banda, que ficaram enojados com a atitude do homem em relação a Dead antes dele tirar a sua vida e com o comportamento de Euronymous depois do acontecido. O integrante Necrobutcher terminou sua amizade com Euronymous e deixou a banda. Mais tarde, houve a especulação de que Euronymous teria deixado Dead sozinho na casa de propósito para que ele tivesse a chance de tirar a sua vida, pois ele já sabia que isso iria acontecer. O funeral de Dead foi realizado na igreja de Henning Oriental em 26 de abril de 1991. Ele foi enterrado no cemitério de Henning Oriental, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Como dito anteriormente, Dead era conhecido por sua personalidade mórbida e sua obsessão com o que tinha do outro lado. Ele acumulava pássaros sem vida, usava camisetas com anúncios de funerais e usava maquiagem para parecer um cadáver, como já mencionado. Conhecidos e colegas do músico o descreviam como uma pessoa difícil de fazer amizade e, às vezes, até mesmo de entender. O homem era muito introvertido e deprimido, e esses traços só foram aumentando conforme o decorrer do tempo. Dentre outras coisas, Dead tinha um histórico de se isolar em seu quarto por um longo período de tempo. O baterista do Mayhem, Hellhammer, descreveu a personalidade de Dead como muito estranha, deprimida, melancólica e sombria. Da mesma forma, o guitarrista Euronymous disse em certa ocasião que achava que Dead era mentalmente insano. Ele disse que não havia outra forma de descrever uma pessoa que ficava sem comer só para ter feridas de fome e usava camisas com anúncios fúnebres nela. O ex-baterista da banda, Ketil Mannheim, comparou a personalidade de Dead ao delírio de Cotard, uma condição rara que se manifesta na crença de que o corpo não é o de um ser vivo, mas sim um cadáver.
Para ele, essa teoria se apoia em uma variedade de declarações de Dead sobre o seu sangue e o seu corpo. Já para outro baterista, chamado Faust Antum, Dead não era uma pessoa que você conseguiria conhecer muito bem. Ele disse que era difícil você conseguir chegar perto dele e que apenas o conheceu 2 semanas antes dele tirar a própria vida. O homem disse que o cantor tinha muitas ideias estranhas e nenhum tipo de humor. Ele disse também achar que Dead não gostava de viver nesse mundo, o que obviamente resultou em sua decisão. Occultus, o novo membro da banda que brevemente assumiu a posição de vocalista após o caso, comentou que Dead nem sequer possuía uma percepção normal de si mesmo. Occultus disse que o homem não se via como um humano, e sim como uma criatura de outro mundo. Dead dizia que tinha muitas visões que o seu sangue congelou em suas veias e que ele estava sem vida, e essa era a razão pela qual ele usava aquele apelido. De acordo com um amigo de longa data do cantor, conhecido como Old Nick, Dead não gostava de tecnologia. Ele só escrevia cartas para si mesmo ou para outros, mas nunca recorria ao uso de um computador. O amigo disse que a tecnologia em geral o fazia se sentir desconfortável. Com o tempo, a situação social de Dead e o seu fascínio pelo mórbido fizeram com que o seu estado mental piorasse muito. Ele se cortava casualmente na presença dos seus amigos, que tinham sempre que impedi-lo e fazer curativos à força. Embora isso tenha chateado a maioria dos membros da banda, Euronymous ficou fascinado com a ideologia macabra de Dead. Ele sentiu que essa negatividade extrema se encaixava muito bem na imagem da banda. Além disso, de acordo com algumas pessoas, Euronymous encorajava Dead a tirar a sua própria vida. Antes de tudo isso, em 1990, os membros da banda se mudaram para uma casa bem no meio da floresta. Essa casa era usada para eles ensaiarem e também escrever novas músicas. É dito que a convivência entre Dead e Euronymous foi ficando cada vez mais complicada, ao ponto dos dois brigarem e deixarem de serem amigos. Hellhammer disse que Dead uma vez saiu para dormir na floresta porque Euronymous estava tocando uma música que ele odiava. Euronymous então, para provocar ainda mais Dead, saiu e começou a atirar para o ar com uma espingarda. Além disso, Varg Vikernes contou que Dead uma vez foi para cima de Euronymous com uma faca após eles discutirem. Apesar de todas as controvérsias e desentendimentos na banda, a revista Roadrunner Records colocou Dead em 48º lugar entre 50 dos maiores nomes de metal de todos os tempos. Tudo ficou ainda mais bizarro quando a banda decidiu usar uma das fotos do cadáver de Dead como capa do seu novo álbum, que eles haviam lançado um tempo depois. Esse caso marcou um ponto de virada na história do black metal norueguês, levando a uma onda de comportamento reprovável por parte dos fãs do gênero e de integrantes de bandas em ascensão. Para alguns analistas, o caso de Dead ocasionou uma mudança de mentalidade na cena do black metal e foi o primeiro de uma série de eventos infames realizados por membros desse estilo. Euronymous usou o caso para promover a imagem malvada da banda Mayhem e alegou que Dead teria tirado sua vida por ter ficado chateado com o fato de o black metal ter virado uma moda e estava sendo comercializado. Para Necrobutcher, tirar fotos e forçar os outros a vê-las era uma maneira de Euronymous lidar com o choque de encontrar o corpo do seu amigo. Depois de Hellhammer revelar as fotos do corpo de Dead, Euronymous inicialmente prometeu destruí-las, mas não o fez. Ele as guardou em um envelope em sua loja de discos e enviou para o proprietário da War Masters Records, o que resultou em seu uso como arte de capa para o álbum que eu já mencionei e que foi lançado em 1995. Com o tempo, rumores se espalharam de que Euronymous teria cozinhado pedaços do cérebro de Dead para comer e feito colares com os pedaços do seu crânio. A banda negou o rumor da comida, mas confirmou que o colar era verdade. Além disso, Euronymous alegou ter dado esses colares para músicos que ele considerava dignos, o que foi confirmado por vários outros membros de bandas de black metal. Para Necrobutcher, as pessoas do black metal se tornaram mais conscientes depois que Dead tirou a sua vida. Em entrevista, ele lembrou como Euronymous contou a ele sobre o caso. Ele disse que o homem ligou para ele no dia seguinte e disse: Dead fez algo muito legal, ele tirou a sua vida. E falou que havia tirado fotos de tudo, ao passo que o homem pediu para que ele as destruísse. O que aconteceu com Dead teve um impacto tão grande no mundo do black metal que se tornou uma tendência para os fãs de metal produzirem obras de arte usando sangue. O baterista Hellhammer, por exemplo, escreveu letras de um dos seus álbuns usando seu próprio sangue. Além dele, o artista Maxime André Taccard produziu uma pintura de Dead também usando seu próprio sangue.
A fatalidade de Dead e as ações de Euronymous após o acontecimento afetaram tanto o Necrobutcher que ele resolveu deixar a banda, diminuindo o número de integrantes para 2. O grupo ensaiou por um curto período de tempo com um novo integrante, que chegou com planos de ser vocalista e também baixista. No entanto, isso durou pouco. Esse novo integrante deixou a banda depois de ter recebido ameaças de Euronymous. No final de 1992, após o hiato ocasionado por todos esses eventos, a gravação do próximo álbum do Mayhem foi retomada. Com isso, Euronymous contratou mais 3 músicos de estúdio: Varg Vikernes, de nome artístico Colt Grisnack, que tocava baixo, Thorn Snor Rutch, de nome artístico Blackthorn, que tocava guitarra, e o cantor Attila Cisnar. Grande parte do álbum foi gravado durante o primeiro semestre de 1993. Para promover o lançamento desse álbum, Euronymous e Vikernes incendiaram e explodiram diversas igrejas. Eles ainda tiraram diversas fotos dessas igrejas em chamas, com a intenção de usá-las como capas dos seus futuros álbuns. No entanto, o planejamento de lançamento desse novo álbum foi interrompido em 10 de agosto de 1993, depois que Vikernes tirou a vida de Euronymous. Naquela noite, Vikernes e Rutch, um outro membro da banda, viajaram cerca de 818 quilômetros até o apartamento de Euronymous, que ficava na cidade de Oslo. Assim que os dois chegaram, Vikernes e Euronymous começaram a discutir e foram para cima um do outro. A luta só terminou quando Vikernes puxou uma faca e desferiu diversos golpes em Euronymous. O corpo do homem foi encontrado do lado de fora do apartamento com 23 ferimentos, sendo 2 na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas. Em sua defesa, Vikernes disse que Euronymous tinha armado uma emboscada para ele, na qual tinha a intenção de prendê-lo e fazer coisas terríveis. Vikernes disse ainda que tudo seria filmado para mostrar para outros músicos de black metal com a intenção de deixar a banda mais famosa no meio. Na noite do crime, Vikernes afirmou que pretendia entregar a Euronymous um contrato da banda assinado, e esse contrato, na verdade, era um pretexto para ele ser emboscado. Ele disse que, quando chegou ao apartamento de Euronymous, o homem o atacou primeiro. Além disso, Vikernes também afirmou que a maioria dos ferimentos em Euronymous foram causados por vidro quebrado em que ele caiu durante a luta. Vikernes foi preso em poucos dias, e alguns meses depois, ele foi sentenciado a 21 anos de prisão, a pena máxima aplicada na Noruega, tanto pelo crime contra Euronymous quanto pelos incêndios criminosos nas igrejas. Vikernes foi libertado da prisão no ano de 2009. Blackthorn, que acompanhava Vikernes, mas não participou diretamente do crime, foi acusado de cumplicidade e condenado a 8 anos de prisão. Após esses acontecimentos, a banda Mayhem se desfez. Um ano depois do fim da banda, os ex-membros sobreviventes Hellhammer, Necrobutcher e Maniac se juntaram com Rune Eriksson, conhecido como Blasphemer, que substituiu Euronymous, além de Morten Versen, conhecido como T-Lock, que substituiu Vikernes, que estava preso. E em julho de 1993, eles lançaram o disco Live in Leipzig, como tributo da banda Dead. A capa desse novo álbum contém parte da nota deixada por Dead, que dizia o seguinte: "Eu não sou um ser humano, isso é apenas um sonho, e logo eu vou acordar." Já em maio de 1994, um outro álbum foi lançado e dedicado a Euronymous. Esse álbum tinha sido previsto desde 1993, mas devido a alguns atrasos, ele só foi lançado em 1994. Seu lançamento foi adiado devido a reclamações apresentadas pelos pais de Euronymous, que se opuseram à presença de partes de baixo tocadas por Vikernes. De acordo com o próprio Vikernes, Hellhammer garantiu aos pais da vítima que ele mesmo regravaria as faixas do baixo. No entanto, ele não conseguiu replicar o som e deixou as faixas inalteradas. Assim, o álbum foi lançado com Vikernes como baixista, mesmo com a reprovação dos pais de Euronymous. O álbum foi considerado um clássico do gênero black metal pela crítica. Em 1995, uma gravação ao vivo de um show do Mayhem de 1990 foi lançada, intitulada The Dawn of the Black Hearts. O álbum é listado como um dos principais álbuns da banda, principalmente devido à notoriedade em relação à arte da capa, que é a já mencionada foto de Dead logo após ele ter tirado a sua vida. Nessa mesma época, Hellhammer, Maniac e Necrobutcher reformaram a banda com um novo guitarrista, Rune Eriksson, conhecido como Blasphemer, no lugar de Euronymous. O grupo então lançou o álbum Wolf Slayer's Aves em 1997. Nesta nova fase, declarações de Hellhammer, que se manifestou contra a miscigenação
e contra imigrantes na Noruega, além do uso de imagens do Sr. Bigodinho lá da Alemanha, geraram uma grande polêmica. O segundo álbum completo da banda, Grand Declaration of War, foi lançado em 2000. O álbum foi baseado em conceitos tratando de temas de guerra e destruição do fim do mundo. A banda mudou seu conceito e o álbum recebeu duras críticas por isso. A banda ganhou novamente as manchetes no ano de 2003, depois que um fã chamado Per Christian Hagen foi parar no hospital com o crânio fraturado depois de ser atingido por uma cabeça de ovelha que havia sido jogada na plateia pelos músicos no palco. Uma acusação formal de agressão foi apresentada, mas a banda alegou que aquilo foi totalmente acidental. A banda lançou o álbum Quimera em 2004, mostrando um retorno ao seu estilo original, mas com um maior valor de produção e um toque progressivo. Mais tarde, naquele ano, Maniac deixou a banda. De acordo com Necrobutch, Maniac deixou a banda porque ele bebia demais antes dos shows, já que ele tinha medo do palco. O quarto álbum completo da banda, Ordo ad Chao, foi lançado em abril de 2007. O álbum continha um som muito mais simples do que o resto do trabalho recente da banda. Ele recebeu ótimas críticas e foi o álbum de maior sucesso da banda, chegando ao 12º lugar nas paradas norueguesas. Ele ainda recebeu um prêmio de melhor álbum de metal de 2007. Em abril de 2008, Blasphemy anunciou seus planos de deixar a banda. Ele disse que não tinha mais vontade de continuar, mas estava satisfeito com as suas realizações. Após isso, a banda fez uma excursão no final de 2008 e 2009, ainda com Blasphemy na formação, antes de anunciar no verão de 2009 que Simauet, um músico francês, iria substituí-lo. Em novembro de 2009, a banda foi presa na cidade de Tilburg, na Holanda, onde ficaram alguns dias na cadeia. O motivo seria porque eles destruíram um quarto de hotel durante uma turnê. Em novembro de 2012, Necrobutcher revelou que a banda estava trabalhando em seu quinto álbum de estúdio. Em novembro de 2013, o novo álbum estava sendo mixado, com a data de lançamento prevista para o início de 2014. Já em janeiro de 2015, as bandas Mayhem, One Time e Revenge tocaram juntas como parte da turnê Black Metal Warfare nos Estados Unidos. Mayhem e Oitai tocaram novamente nos Estados Unidos em novembro de 2015, com Roaching Christ como parte 2 da turnê anterior. Em 2016, o baixista Necrobutch lançou um livro intitulado The Death Archives, Mayhem 1984 a 1994. Nesse livro, ele conta o seu lado de toda a história a respeito das polêmicas da banda. O livro contém uma coleção de memórias e fotos de momentos do grupo. Em 2018, a banda lançou uma versão remixada e remasterizada do álbum Grand Declaration of War. Ainda em 2018, um fragmento do crânio de Dead foi colocado à venda por $3.500, juntamente com uma carta de Euronymous que dizia o seguinte: Ok, isso deve ser tudo. Estou anexando um pedacinho do crânio de Dead, caso você queira tê-lo. Nos vemos em breve. O sexto álbum de estúdio do Mayhem, Daemon, foi lançado em 25 de outubro de 2019. O álbum é caracterizado por um retorno ao estilo mais tradicional de black metal. Nesse mesmo ano, durante uma entrevista, Necrobutch alegou ter feito planos de tirar a vida de Euronymous por ter ficado enojado com o tratamento que o homem deu a Dead, mas acabou sendo convencido por amigos a desistir da ideia. Em 2021, a banda Mayhem foi introduzida no Hockenheim Hall of Fame, depois de ser indicada pela terceira vez no início do mesmo ano. Eles são o único grupo de black metal com esse título. A banda lançou um novo álbum em 9 de julho de 2021. Eles fizeram uma turnê nos Estados Unidos em 2022, que começou em 7 de março e foi até o dia 3 de abril. E essa foi a história conhecida da banda Mayhem até aqui, uma banda norueguesa cheia de polêmicas, bizarrices e crimes. Bom, pessoal, então é isso. O que vocês acharam da história bizarra dessa banda? Deixa aqui no comentário pra mim. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.